Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 13. Nós estamos em uma série de mensagens chamada O que é o que é? E nós estamos trabalhando o que é ser um cristão. Nesse tempo de sociedade líquida, onde nós não temos fundamentos em nada, é muito importante vencermos o relativismo e nos aprofundarmos um pouco mais na nossa fé. Eu tenho percebido o quanto a nossa fé ela é relativa e o quanto que não temos fundamento justamente nos momentos de lutas e dificuldades. Porque é fácil ter uma fé exuberante quando está dando tudo certo. É muito fácil ter uma fé vibrante quando tudo que você coloca a sua mão, tudo que você faz, cresce e prospera. Mas às vezes são nas intempéries da vida que nós testificamos o quanto que a nossa fé está bem fundamentada e bem enraizada. Então essa série ela é para nos chacoalhar, ela é para que você faça uma avaliação de quem você é e da qualidade da sua vida com Deus. De modo que no primeiro domingo nós trabalhamos o conceito de que crente de verdade, ele não é aquele que frequenta uma igreja, não é um membro da igreja, não é alguém que serve nos ministérios. Embora um crente de verdade, ele seja membro de uma igreja e ele sirva nos ministérios, nem todo mundo que é membro e serve ainda é um crente de verdade. Então, o que é um crente de verdade? Nós aprendemos na primeira mensagem da série que um crente de verdade é alguém que nasceu de novo, é alguém que foi regenerado, ele foi feito uma nova criatura, ele foi feito de uma semente incorruptível. Na segunda mensagem da série nós aprendemos que um crente de verdade é alguém que pratica a palavra de Deus, é alguém que vive não pela sua vontade, não pelo seu achômetro, não por aquilo que ele acha agradável, mas alguém que vive pautado na palavra. Um crente de verdade é aquele que diz assim: a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa ao meu marido, então eu vou ser. A Bíblia diz que eu tenho que ser respeitoso com as autoridades governamentais, então eu sou. A Bíblia diz que eu tenho que ser dizimista, que eu tenho que ser fiel, eu sou. A Bíblia diz que eu tenho que honrar as pessoas, eu honro. Mas uma pessoa que não nasceu de novo, ela tem dificuldade com a palavra. Ele olha para a palavra e fala: eu não sei se eu concordo, eu não sei se faz sentido para mim. Mas alguém que foi regenerado na palavra de Deus não consegue viver em desacordo com essa palavra, ele fica incomodado, ele sabe que ele está fazendo uma coisa errada. E hoje nós vamos avançar um pouco mais, trabalhando o conceito de que alguém que é crente de verdade, ele vive pelo Espírito, ele tem o fruto do Espírito Santo. E aí você que abriu a sua Bíblia em Gálatas 5,13, mantenha ela aberta e, se possível, faça anotações. Essa semana eu estive numa reunião de pastores e Deus falou comigo muita coisa nessa reunião, sabe? Quando eu entrei lá, antes do culto começar, eu já estava ouvindo o Espírito Santo falar comigo e eu comecei a anotar. E eram coisas que eu precisava ouvir, eu estava pedindo a Deus respostas. Foi uma semana de 5 dias aqui na PIBBH, de jejum e de oração, e eu tinha pedidos a Deus, eu tinha questionamentos, eu tinha algumas coisas que eu queria que Deus me trouxesse luz, e Deus começou a falar. E eu saí daquele lugar renovado, eu saí daquele lugar cheio, com esperança no meu coração. Mas quando foi à tarde, as crises começaram a bater, os problemas começaram a aparecer, e eu comecei a ficar meio low de novo, meio para baixo. Eu falei: eu preciso me lembrar do que Deus falou. Onde foi que eu coloquei o que Deus me falou? Então eu voltei nas minhas anotações e aquilo me encheu de novo. E de lá para cá, todos os dias eu tenho voltado às minhas anotações e aquilo tem me sustentado. Talvez agora faça sentido o porquê eu tenho dito para você: anote principalmente o que Deus te fala. Porque enquanto você está aqui, tudo faz sentido. Enquanto você está aqui, você está assumindo compromisso com o Senhor. Eu assumi vários compromissos com o Senhor lá naquele culto, mas foi o culto acabar, foi a rotina entrar, que eu falei: será que eu vou dar conta de fazer isso? Será que eu vou conseguir? E a minha fé ficou estremecida, e eu voltei às minhas anotações, e aquilo me sustentou nas minhas convicções e nas decisões que eu tomei. Então quando eu digo para você: anota o que Deus te fala, é porque a sua memória é fraca, a minha também é.
é porque a cabeça da gente não dá para confiar tanto nela. E amanhã, quando você estiver no meio da sua rotina, pode ser que você precise revisitar aquilo que Deus falou com você nessa manhã, para que isso continue te sustentando ao longo de toda a semana. Faz sentido isso para você? Mantenha a sua Bíblia aberta e anote principalmente o que Deus vai te falar. Gálatas 5, versículo 13. O texto, ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Mas se vocês mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticais essas coisas, eles não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Feche os seus olhos mais uma vez. Deus sabe o que você está passando, mais do que você mesmo. Ele sabe o que você precisa, mais do que você mesmo. Peça para Ele falar com você, assim como eu pedi naquele dia, e Deus falou tanto comigo. E a palavra do Senhor, ela é viva, ela é poderosa. Peça que essa palavra norteie as suas decisões, a sua vida, e te sustente ao longo dessa semana. Ah, Deus, nós estamos aqui diante do Senhor com muita humildade, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Deus eterno, imortal. O Senhor é o único Pai, e o Senhor nos ama tanto que deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Teu Filho veio, Ele morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, e agora Ele está preparando as nossas moradas. E o Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que nos exorta, é aquele que nos convence do mal. O Espírito Santo é aquele que nos usa, nos enche. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que através do Teu Espírito Santo quebre toda e qualquer cegueira espiritual. Que o Teu Espírito Santo quebrante o mais duro coração nessa manhã, inclusive o meu. Que o Teu Espírito Santo quebre o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba, quebre as barreiras, o preconceito, tudo que nos impede de receber uma porção que vem do Senhor. E que o Senhor fale, Pai, aos nossos corações de modo tremendo, poderoso, e que as nossas vidas sejam transformadas na Tua presença e na Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Nesse texto, algumas verdades para a vida do cristão. E a primeira verdade que eu encontro nesse texto está no verso 13. Há uma instrução aqui, o texto diz assim: não usem a sua liberdade para que vocês se tornem escravos. O que você precisa saber é que o texto começa dizendo: você foi chamado. Você precisa entender, você não está aqui nessa manhã por vontade própria. Não foi você que acordou e falou assim: olha, por boa vontade, sem influência nenhuma de Deus na minha vida, sem influência do Espírito Santo, eu vou na carne. A carne é a minha vontade, é o meu desejo ir cultuar o único e verdadeiro Deus. Não, você foi chamado, você foi constrangido. O Espírito Santo está atuante na sua vida. Você foi chamado não só a estar aqui para cultuar nesta manhã, mas você foi chamado por Deus à existência. Não foi você que venceu aquela corrida da fecundação.
Você não passou a existir no momento em que você foi fecundado naquele óvulo, não. Deus já havia chamado você quando você não era nada. Você já existia nos pensamentos, nos sonhos e no coração de Deus. Foi Ele que deu palavras de ordem para que primeiro você viesse à imaginação dEle, ao sonho dEle, ao projeto dEle. Foi Ele que chamou você à existência, permitindo que você fosse gerado no ventre da sua mãe. E por mais que o teu pai e a tua mãe diga, você não foi planejado, você foi um acidente, a verdade é que para Deus você não foi. Você foi criado para redimir a história da sua família. Você foi criado para ressignificar essa geração e transformar toda a história para que a geração posterior possa avançar mais dentro do reino do Senhor. Foi Ele que chamou você nessa manhã à existência, à vida. Foi Ele que chamou você para a sua salvação, e é Ele que chama você para o serviço dEle. O texto começa dizendo, você foi chamado, e só nessa porção de texto aqui, o meu coração já é consolado, porque eu não estou nessa vida de maneira aleatória. Eu não estou refém das circunstâncias nessa vida, não. Deus me chamou, Ele sabe o que Ele está fazendo na minha vida. Esse caminho que eu estou percorrendo, por mais difícil que ele seja, por mais desafiador que ele seja, foi Deus que me colocou neste caminho. É Deus que tem feito eu tomar as decisões, é Ele que tem me encaminhado nos processos em que eu estou vivendo. Você foi chamado, Deus tem controle sobre a sua vida. Agora, não é que no dia do juízo final Deus vai te condenar ao inferno. A verdade é que por causa do pecado de Adão e Eva, eu e você já nascemos condenados ao inferno. Se nós não aceitamos aquilo que Jesus fez para intervir na nossa história, nós vamos naturalmente caminhando a passos largos para a perdição. Nós já nascemos condenados ao inferno, nós já nascemos escravos do pecado. E por isso que a gente se move pela falta, pela escassez. É por isso que a gente toma as decisões baseado em nosso estômago, que virou o nosso Deus. Nós queremos o tempo todo nos saciar, nos recompensar por tudo que fazemos e tudo que somos. Nós nos tornamos escravos por causa do pecado. Mas quando nós paramos para olhar o chamado que Deus tem para a vida do crente, esse não é um chamado à escravidão. Esse é um chamado à liberdade. Esse não é um chamado para que você sobreviva, é um chamado para que você viva a verdadeira vida. Você desonra a Deus, desonra o nome de Deus quando você sobrevive, quando você se arrasta pela vida, quando você fica torcendo para a sexta chegar, para as férias chegarem, para o final do ano acabar, e sem perceber, torcendo para a sua vida acabar mais rápido. Isso é uma desonra àquele que morreu no seu lugar, é uma desonra àquele que deu a vida para que você pudesse começar a viver uma vida de verdade. Você não foi chamado para permanecer no lamaçal do pecado, você não foi chamado para viver uma vida imoral, você não foi chamado para permanecer nas trevas, você foi chamado para uma vida de liberdade. E enquanto o álcool te escraviza, te anestesia, fazendo com que você tenha que ir buscá-lo cada vez que você está estressado, cada vez que você está angustiado, enquanto ele te escraviza a porções maiores, enquanto a droga te escraviza, fazendo com que você tenha que sempre consumir um pouco mais, enquanto a imoralidade sexual te escraviza, fazendo com que você só tenha alívio buscando ela, Cristo veio para te libertar de tudo isso. Em Cristo eu e você não precisamos que o açúcar anestesia as nossas emoções. Eu e você, por causa de Cristo, não precisamos que o álcool nos relaxe, não precisamos que as drogas tornem a nossa vida supostamente mais leve, não precisamos do alívio da imoralidade sexual, porque a verdade é que essas coisas nos enganam. Elas promovem uma falsa sensação e logo depois o vazio aumenta, a angústia aumenta, você é anestesiado por questão de segundos e logo depois você está escravo daquilo. Mas Jesus Cristo veio para te libertar da escravidão da carne. Uma vez que essa liberdade é uma verdade, e é uma verdade, o cristão então passa a viver em uma tensão.
William Hendricks diz que a liberdade cristã é como uma ponte no meio de um rio. De um lado do rio você tem a libertinagem, eu posso todas as coisas, eu posso fazer o que eu quero, afinal eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio. Do outro lado você tem um legalismo, não, você não pode fazer nada. E nós vivemos nessa tensão, eu posso ou não posso, eu devo ou não devo fazer, o que é pecado e o que é que não é pecado. De forma que a liberdade cristã não é você habitar nos extremos. A liberdade cristã é você saber fazer boas escolhas. A liberdade cristã é você escolher não com base no presente, mas com base no futuro. A liberdade cristã é você entender, talvez agora eu esteja sofrendo e eu preciso de alguma coisa que responda o meu sofrimento, mas a decisão que eu vou tomar não tem a ver com o meu presente, tem a ver com o meu futuro. Porque um escravo, ele não consegue pensar no futuro, ele só consegue pensar na saciedade do presente. Mas aquele que é livre em Cristo Jesus, ele consegue tomar suas decisões pautadas na eternidade. De acordo com o apóstolo Paulo, nós não devemos deixar que a carne controle as nossas decisões, mas que o Espírito Santo dirija as nossas emoções. Olha o que diz o verso 13: não use a liberdade para dar vontade à carne, ao contrário disso, sirvam uns aos outros mediante o amor. No verso 14, toda a lei se resume em um só mandamento: ame o teu próximo como a si mesmo. E no verso 15, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para se não destruírem mutuamente. Ou seja, querido, a liberdade cristã não é uma permissão para você explorar o seu próximo. Você não é livre para explorar as pessoas que estão do seu lado. Você não é livre para escravizar as pessoas às suas expectativas. Você não é livre para fazer com que os outros vivam para te satisfazer. Você não é livre para isso, você é livre para servir o teu próximo. Você não é livre para ignorar a lei como se ela não existisse. Você não é livre para ignorar a palavra como se não tivesse escrito. Você não é livre para ignorar os mandamentos do Senhor. Você é livre para obedecer a palavra, para escolher obedecê-la, porque só pode obedecer alguém que é livre. Só consegue obedecer alguém que é livre. A liberdade não é uma chancela para você destruir o seu irmão, nos seus pensamentos, nas suas emoções, na sua fala. A liberdade cristã é para você amar o seu próximo como a si mesmo. A liberdade não é uma chancela para você pecar, não é uma licença para você fazer o que você quer fazer, e sim uma liberdade para você obedecer ao Senhor e viver uma vida plena. Deixa eu ilustrar isso para você. Imagine que você tenha um pai que te ame muito, e esse pai te coloca ali na casa dele, e agora a casa dele também é a sua casa, e ele diz: você tem acesso como filho a todas as coisas que eu como pai adquiri ao longo da minha vida. Você pode abrir a despensa e comer o que quiser, você pode abrir a geladeira e você pode tomar o que você quiser, você pode dormir no sofá, você pode dormir na cama, você tem acesso a todos os cômodos. Contudo, todavia, entretanto, tem coisas nessa casa que você não pode fazer. Tem bebidas nessa casa que você não pode beber. Tem comidas nessa casa que você não pode comer. Tem objetos nessa casa que você não pode pegar. Tem cômodos que você não pode acessar. E eu digo isso, meu filho, para o seu bem. Eu digo isso para que você se proteja e proteja as pessoas. Você não pode, por exemplo, pegar um objeto pontiagudo, isso pode te machucar e pode machucar alguém. Você não pode, por exemplo, sair dessa casa, acessar a rua sem supervisão, porque isso pode trazer muito sofrimento para você. Isso é a liberdade cristã. Nós, como filhos de Deus, temos acesso a todas as coisas, somos livres para escolher, mas embora tudo nós possamos fazer, nem tudo convém. Nem tudo me faz bem, nem tudo vai fazer bem para o meu casamento, nem tudo vai fazer bem para o meu ministério. E a liberdade cristã consiste em justamente eu saber discernir, não entre o que é pecado e o que não é apenas, mas entre o que faz bem e o que não faz, entre o que eu nasci para viver e o que eu não nasci para viver. Tem coisas que não tem problema você, enquanto membro dessa igreja, ter, mas tem coisas que para mim tem problema.
Tem coisas que não tem problema você, enquanto membro dessa igreja, fazer, mas tem coisas que tem problema eu fazer, e eu preciso ter esse discernimento espiritual para entender que não é só se é pecado ou não, mas o que é sábio, o que produz fruto e o que não produz fruto. A liberdade cristã é isso. Agora, no verso 16 há uma outra verdade, há uma promessa. Há uma promessa: vivam no Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Essa é uma promessa. Você que está aqui nessa manhã dizendo: pastor, eu não consigo viver sem o álcool, eu preciso chegar em casa e eu preciso dessa anestesia, eu não consigo relaxar de outra maneira. Para você que está dizendo aqui: pastor, eu preciso das drogas, sem ela eu não consigo relaxar. Pastor, eu não consigo ficar livre da imoralidade sexual, da pornografia, isso é uma coisa que me escraviza. Pastor, eu não consigo abrir mão da ira, do ódio, da raiva, dos ciúmes. Para você que está nesse nível de desespero, há uma promessa nesse texto: vivam no Espírito e vocês nunca mais vão recorrer a essas coisas. Vivam no Espírito e vocês não vão depender dessas coisas. Vivam no Espírito e nunca mais você vai ter que fazer uso de uma muleta para aliviar a ansiedade, uma muleta para te anestesiar, uma muleta para aliviar sua dor. Vivam no Espírito e vocês estarão livres dessas coisas para todos sempre. Olha o verso 16: vivam no Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que aquilo que vocês fazem não é o que vocês desejam. O que o texto está dizendo? Você está sendo controlado pelo estômago, e o estômago te ensinou a satisfazer sempre a sua vontade. Eu não posso, mas eu estou com vontade. Eu não devo, mas eu estou com vontade. Eu não quero, mas eu estou com vontade. Quem está fora do Espírito é movido pela carne, mas quem anda no Espírito não mais está debaixo do jugo da carne. O que você precisa entender, olha só, preste muita atenção: a carne representa o que você é no seu nascimento virginal. A carne representa o seu nascimento virginal, e o Espírito é aquilo que nós nos tornamos a partir do novo nascimento. O Espírito representa o ser uma nova criatura. E da mesma forma que a carne tem necessidades, nós precisamos entender que o Espírito também tem inclinações. Agora, quem vive pela carne não vive no Espírito, e quem vive no Espírito não vive na carne. Jesus falou assim: olha, o cristão que está em cima do muro, ele me causa ânsia de vômito. O cristão que ora está na carne, ora diz que está no Espírito, porque não existe isso, ele me dá ânsia de vômito. Eu tenho vontade de colocá-lo pela boca para fora, porque não tem como você satisfazer a sua carne e o Espírito ao mesmo tempo. Não tem como você ser idólatra e adorar o único Deus ao mesmo tempo. Não tem como você ter os frutos, as obras da carne e o fruto do Espírito ao mesmo tempo. São coisas completamente opostas. Não tem como eu viver para satisfazer a minha vontade, a minha carreira, construir o meu nome e falar que eu estou construindo o nome de Deus, que eu estou participando da construção do reinado de Deus, da expansão do reino de Deus. Não tem como. Ou eu estou vivendo para mim, ou eu estou vivendo para Ele. Eles estão em conflito o tempo todo, mas quem está na carne não está no Espírito. Agora, Paulo nos dá uma estratégia aqui. Paulo está dando uma estratégia para você. Paulo está dando uma estratégia para a igreja. Ele está trazendo uma instrução maravilhosa para a gente conseguir vencer a carne. Sabe por quê? Porque as pessoas estão dizendo assim: pastor, eu não consigo viver o alcoolismo, eu não consigo viver ou abrir mão da embriaguez, mas eu não consigo e estou imerso em um ambiente onde há muitas pessoas embriagadas. Eu não consigo viver embriaguez, mas eu estou aqui sendo influenciado, sendo pressionado pelas pessoas. Não, mas toma, não tem problema, se você não tomar não vai ser a mesma coisa. É óbvio que você não vai conseguir. Pastor, eu não consigo viver ou vencer as drogas, mas eu estou aqui num ambiente onde todo mundo é usuário.
Eu estou aqui num ambiente onde todo mundo está pressionando, está todo mundo influenciando. Pastor, não consigo vencer a imoralidade sexual, mas o tempo todo eu estou sozinho com acesso à internet. O tempo todo eu estou sozinho e eu tenho acesso ilimitado, ninguém me supervisiona. É óbvio que você não vai vencer. Se você quer vencer a carne e as obras da carne, sabe o que você tem que fazer? Parar de lutar. Como assim, pastor? Porque quanto mais eu luto aqui contra o álcool, mais alcoolizado eu vou ficando. Quanto mais eu luto contra a imoralidade, mais imoral eu vou ficando. Então a questão é eu parar de lutar. E sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o Espírito. Eu tenho que ocupar a minha mente, ocupar o meu coração. Porque o tempo que eu estava gastando na frente da televisão, na frente do computador, na tela do celular, agora eu vou servir aos meus irmãos. E sabe, querido, servir toma o nosso tempo, servir ocupa a nossa cabeça, servir ocupa o nosso coração. Quando você está servindo o teu irmão, você não tem tempo para reclamar, você não tem tempo para murmurar, você nem se lembra das suas dores. Porque servir os nossos irmãos toma tempo, ocupa a nossa mente, ocupa o nosso coração. Quando eu começo a servir a Bruna, eu começo a pensar na Bruna. Eu começo a orar pela Bruna. Agora eu vou visitar a Bruna, eu vou visitar a mãe da Bruna, a Mônica, eu vou interceder por eles. Enquanto eu estou nesse movimento aqui, eu já esqueci dos meus problemas. Sabe, a carne não está gritando, dizendo álcool, álcool, álcool. Não, eu estou aqui servindo o meu irmão. Amar, gente, não é barato, amar custa, porque é amor sacrificial. Quando eu quero amar o Isaac, eu preciso me sacrificar pelo Isaac. E isso me toma tempo, ocupa minha mente, ocupa meu coração. E aí eu não tenho tempo para imoralidade, porque eu estou servindo os meus irmãos. Então se você que está aqui, você quer vencer a carne, você quer vencer as obras da carne, deixe essas coisas de lado e comecem a andar no Espírito. Comecem a servir, porque a liberdade cristã, o texto diz, é para você servir. A liberdade cristã é para você amar. Quem está servindo não tem tempo para reclamar. Quem está servindo não tem tempo para resmungar. Quem está servindo não tem tempo para satisfazer as obras da carne. Chega em casa à noite tão cansado, que a única coisa que ele quer fazer é deitar e dormir. Mas quem está ocioso o dia inteiro, vai chegar em casa e tem tempo livre, está cheio de coisa no coração. A Bíblia é clara: viva no Espírito, de modo algum satisfareis os desejos da carne. Amém, querido? Tome essa decisão de ocupar todo o seu tempo servindo ao Senhor. A terceira verdade nesse texto: há um perigo, as obras da carne. Olha que interessante o que diz o verso 19: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar agora: eu vos advirto, quem pratica essas coisas não vão entrar no reino de Deus. Pastor, mas eu sabia que quem blasfemava contra o Espírito não ia entrar no reino de Deus. Pastor, o que eu aprendi é que quem nega Jesus que não vai entrar no reino de Deus. Querido, no reino de Deus não haverá idólatra. Nós não vamos entrar no reino de Deus com um coração idólatra, com amor ao dinheiro, com amor à nossa carreira, com amor ao nosso nome. Nós não vamos entrar no reino de Deus com imoralidade sexual na nossa mente, no nosso coração e nas nossas mãos. Nós não vamos entrar no reino de Deus com ódio, com ira, com ciúmes. Aqueles que causam dissensões entre os seus irmãos, que ficam colocando um contra o outro o tempo todo, esses não vão no reino de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, que era unigênito, o único filho, se transformou no primogênito, no primeiro de muitos irmãos. E Jesus hoje é o nosso exemplo, Ele é o nosso padrão. Se você quer ir para o céu, você precisa ter o coração de Jesus, a mente de Jesus, o proceder de Jesus.
É por isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas e as coisas ruins, estão forjando você para transformar você mais parecido em Jesus Cristo. Há um perigo às obras da carne: ciúmes, inveja, embriaguez. Pastor, mas eu tomo sozinho em casa, tem problema? Querido, a gente não está falando se é pecado ou não. A gente está falando do que a Bíblia está dizendo. A embriaguez tira você do reino de Deus. Se você se embriaga sozinho na sua casa, isso também é embriagar. Mas eu não estou no bar, pastor, eu não estou na rua, eu estou em casa. Mas se você se embriaga em casa, você não é digno do reino de Deus, porque o reino de Deus é para pessoas como Jesus Cristo. Ele é o padrão, Ele é o nosso exemplo. Se você apertar uma laranja, deixa eu te perguntar, o que sai dela quando você aperta? Suco? Suco de quê? De laranja. Não tem como eu apertar uma laranja e sair suco de limão. Não tem como eu apertar e amassar uma laranja e sair suco de uva. Se eu apertar uma laranja, vai sair suco de laranja. Deixa eu te perguntar, se eu apertar você, o que sai? Se um irmão amassar você, o que sai? Se alguém te coloca na parede, o que sai? Você pode dizer assim: olha o que você me fez fazer, olha o que você me fez falar. Você me colocou na parede, eu não queria falar o que eu falei, eu não queria fazer o que eu fiz, mas não, eu te apertei sim, eu posso até ter te amassado, alguém pode até ter te colocado na parede, mas o que você fez é seu, já estava lá, dentro do seu coração, maquiado, escondido, oprimido, mas estava lá. A Bíblia diz: a boca fala o que está cheio o coração. Não foi eu que coloquei isso dentro de você, não foi você que colocou isso dentro de mim. O que você fez é seu. A grande verdade é que na hora do sufoco, cada um dá o que tem. Na hora do aperto, cada um coloca para fora aquilo que é a sua essência. Na hora que perdemos o poder, cada um mostra quem é. Na hora que somos encurralados, cada um revela a sua própria espécie. Eu posso até ter te apertado, você pode até ter me apertado, a gente pode até ter amassado um ao outro, mas o ciúmes doentio é meu. Não foi você que colocou ele aqui, esse ciúmes é seu. Essa inveja é sua. O ódio do seu irmão, a ira, a raiva, as palavras malditas, isso estava aí, anestesiado pelo açúcar, controlado pelo álcool, mas já estava aí dentro de você. A boca fala o que está cheio o coração. A Bíblia diz que cada um produz de acordo com a sua própria espécie. Cada um produz de acordo com a sua espécie. A Bíblia também diz: pelos frutos conhecereis a árvore. Um fruto nunca cai longe do pé. Um palavrão não é algo que você não carrega dentro do seu coração. Oh, eu falei, estava aí já dentro. É imoralidade, estava aqui já. Eu não sei você, talvez você não, mas eu já fui muito apertado nessa vida. Já fui esmagado, já me colocaram na parede, já fui pressionado. Eu não sei você, mas isso já aconteceu comigo. E quando isso aconteceu, foi ali que eu descobri quem eu era de verdade. Porque para os momentos bons da vida, eu ensaiava. A gente ensaia o que a gente vai falar, como a gente vai comportar, mas na hora da pressão não tem ensaio, cada um revela quem é. E foi na pressão que eu me descobri, sabe por quê? Porque quanto mais me apertava, mais orgulho eu destilava, dizendo: eu não preciso de vocês. Quanto mais eu era esmagado, mais orgulho saía dos meus lábios: quem vocês pensam que são? Quanto mais me colocavam na parede, mais eu ia me conhecendo o meu coração. Na hora que te apertam, o que sai da sua boca? E não só o que sai, mas como sai. Na hora que te pressionam na parede, quais são os pensamentos que vêm na sua mente? Quem essa pessoa pensa que é? Não tem nada na vida, eu sou muito melhor do que ela. O que vem no seu coração? Que vontade de matar essa pessoa. Tomara que ela seja demitida.
Tomara que um dia ela venha e se humilhe e ela precise de mim. Quando apertam você, o que é que sai, querido? No versículo 19, obras está no plural, sabe por quê? Porque você não tem tudo isso aqui de uma única vez. Ao longo da vida você vai lutando contra áreas específicas. Talvez hoje você esteja lutando contra um ciúmes doentio. Talvez você esteja lutando contra a ira. Talvez você esteja lutando contra a embriaguez, a imoralidade sexual. Alguns estão lutando com a ira, outros com ciúmes, outros mesmo com a maledicência do falar. Quando menos percebem, fofoca. Quando menos percebe, falando mal de alguém. A quarta verdade é que há uma estratégia para a gente vencer. Há um perigo às obras da carne. É interessante porque na luta lá no jardim do Éden, Deus disse para a serpente: você rastejará sobre o seu ventre e comerá para todo sempre do quê? Do pó dessa terra. A serpente é o arquétipo de Satanás. Agora, qual é o arquétipo que o pó representa? Porque a Bíblia diz que o homem foi feito do pó, e do pó da terra ele voltará. Sabe o que significa isso? Que a serpente se alimenta das suas obras, que as suas obras são brechas para que ele possa entrar na sua vida e destruir a sua vida. Pastor, eu estou na igreja, mas enquanto você não vence as obras da carne, tem um portal aberto. Pastor, eu sou dizimista fiel, mas enquanto você não vence as obras da carne, tem uma porta aberta, um portal aberto para a serpente entrar no jardim que é o seu coração, no jardim que é o seu casamento, no jardim que é a sua família. E a Bíblia diz que nós devemos proteger o jardim. Como? Encerrando as obras da carne. Agora, a quarta verdade é que há uma estratégia, e a estratégia é o fruto do Espírito. Verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu queria estar lendo essas descrições e você pensando: Juan está falando do Pedro. Eu queria estar lendo isso aqui, você dizendo: ele deve estar falando da minha esposa. Eu queria estar lendo isso aqui, você pensando: será que ele está falando de mim? Mas a verdade é que quando nós lemos isso aqui, nós pensamos: de quem que o pastor está falando? Porque eu estou muito longe disso, porque eu não conheço alguém que esteja vivendo assim. No verso 19, obras está no plural. No verso 22, fruto está no singular. Sabe por quê? Porque enquanto as obras você escolhe qual você vai praticar, a obra você escolhe o que você vai viver, o fruto não. O fruto vem de uma vez só, é uma porção única. Enquanto obras, a Bíblia diz que um abismo puxa o outro, uma obra puxa a outra. Já reparou que uma mentira puxa a outra? Enquanto você não vence a mentira, você não para de mentir. É uma mentira para proteger a outra mentira, para proteger outra mentira, para proteger outra mentira, e você vai um abismo puxando o outro. Mas o fruto não é uma característica puxa a outra, não, vem de uma vez. O fruto do Espírito não é gerado em camadas na sua vida à medida que você vai amadurecendo. O fruto do Espírito não é consequência de maturidade espiritual. O fruto do Espírito não é uma ordem sequencial, primeiro essa, segundo aquela, terceiro essa, não. O fruto do Espírito vem de uma vez só. Por isso, aquele que nasceu de novo, aquele que vive pela palavra, ele carrega o fruto do Espírito. Não tem como eu falar assim: pastor, com amor eu sou bom, mas na paz, não tem como. O fruto do Espírito não é algo que você fala assim: pastor, eu sou uma pessoa longânima, mas eu não tenho alegria. Não tem como. Se você não tem tudo, você não tem nada. Se você acha que você tem um ou outro, você não tem nada, porque o fruto é uma coisa só. O fruto é gerado inteiro. Enquanto as obras é como se você fosse no restaurante e pedisse o menu, e ali no menu você falasse: olha, eu quero essa salada da casa, eu quero essa parmegiana e eu quero essa sobremesa. Enquanto obras da carne é algo que você pode escolher, o fruto é como se você escolhesse só o chefe de cozinha.
E quando você escolhe o chefe, é ele que escolhe o que você vai comer. Quando você escolhe o chefe, ele traz para você: olha, eu escolhi essa salada, esse prato principal, essa sobremesa e essa bebida, está tudo posto na mesa, está aqui para você. Agora, na sua vida, você é alguém que olha para o menu, escolhe o que praticar e o que viver, ou você já escolheu o seu chefe, que é o Espírito Santo, e agora está desfrutando do prato que ele está dando para você? Você é alguém que está se alimentando da obra da carne ou do fruto do Espírito? A laranja gera laranja. Sabe o que isso significa? Obras da carne no grego é ergon. Significa eu gero de acordo com a minha espécie. Ergon, eu gero de acordo com a minha espécie. Se eu sou mal, eu produzo mal. Se eu sou trevas, eu produzo trevas. Se eu sou macieira, eu produzo maçã. Se eu sou videira, eu produzo uva. Ergon, cada um produz de acordo com a sua espécie. Mas o fruto do Espírito é uma outra palavra grega que significa carpóides. E carpóide não significa cada um gera de acordo com a sua espécie. Carpóide significa gerado em mim. Gerado em mim. Glória a Deus, igreja. Porque não sou mais eu que vou gerar nada. Vai ser gerado em mim. Vai ser produzido na minha vida. E não vai ser mais produzido de acordo com a minha espécie, porque a minha espécie é o pó da terra, porque a minha espécie são as obras da carne, porque a minha espécie é tudo aquilo que está manifesto: ciúmes, inveja, ira, bebedeira. Mas o Espírito Santo, quando entra na minha vida, agora gera de acordo com a espécie dele, gera de acordo com aquilo que ele é, gera de acordo com a essência dele. Só tem uma forma de você que está aqui nessa manhã me ouvindo ter o verdadeiro amor, o amor sacrificial, amor desinteresseiro que não espera nada em troca. Só tem uma forma de você ter esse amor. Só tem uma forma de você ter alegria que não é prazer momentâneo, imediato, mas é um gozo eterno que independe das circunstâncias. Só tem uma forma de você desfrutar da paz de Deus e da paz com Deus. Só tem uma forma de você experimentar da paciência, da amabilidade, produzir bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe qual é a única forma disso acontecer? É se você nessa manhã abrir o seu coração para Jesus Cristo entrar na sua vida. Mas pastor, eu já sou membro dessa igreja. Pesquisa aí, 90 anos que eu sou membro dessa igreja. Pesquisa aí, pastor, tem 10 anos já que eu sou membro. Pastor, antes de você nascer, eu já era membro dessa igreja. Pode pesquisar. Pesquisa aí, pastor, sou dizimista fiel. Pesquisa aí, eu sirvo em 3 ministérios, cada domingo em um. Pode pesquisar. Mas querido, se você não tem o fruto completo na sua vida, você ainda não nasceu de novo. É incoerente você falar que você é cristão e não ter o fruto do Espírito. O Espírito Santo não falha. Você está dizendo que ele falha? Você está dizendo que ele errou? Você está dizendo que ele fez pela metade na sua vida? Você está blasfemando mesmo? Se você não vê esse fruto do Espírito na minha vida, eu posso subir aqui e pregar. Eu posso enganar. Enganei a Convenção Batista Mineira, posso ter enganado a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, posso ter enganado a comissão de sucessão pastoral, posso ter enganado a diretoria dessa igreja, posso enganar você, mas eu não engano a Deus. Se você não está vendo o fruto do Espírito Santo na minha vida, não importa se eu sou pastor ou não, cristão eu não sou. Se o teu cônjuge não está vendo o fruto do Espírito Santo na sua vida, não foi Deus que errou, foi você que errou achando que você tinha se convertido. Se o teu pastor não está vendo o fruto do Espírito Santo na sua vida, o que eu estou vendo é dissensões. Eu coloco você numa célula, você briga com todo mundo. Eu coloco você em outra célula, você briga com todo mundo. Se o teu pastor está vendo no seu coração ira, eu não vou perdoar, eu não vou conversar, eu não quero mais contato com essa pessoa. Se o teu pastor está vendo no seu coração
imoralidade, fofoca. Escuta o que ele está dizendo. Talvez você não tenha nascido de novo. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Por quê? Porque essa é a chance que nós temos. Não é amanhã, não é no próximo domingo, é hoje. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu já tenho uma doença da qual nem ciência eu tenho. Eu não sei se os meus dias, que já foram contados todos pelo Senhor, já estão encerrando. Eu não sei, mas eu sei que hoje Ele está aqui me chacoalhando, dizendo: acorda, igreja. O que vocês estão fazendo? Acordem, igreja. Quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, sabe o que Ele faz com a gente? Ele nos amassa. Ele pega você como se você fosse uma azeitona, e Ele vai prensar você. E a azeitona, ela passa por no mínimo 3 tipos de prensa, para que não possa sobrar nada. Jesus Cristo vai prensar você para não sobrar nada do velho homem, para não sobrar nada da velha natureza, mas para que você, ou de você, Ele possa extrair o azeite limpa, o azeite purifica, o azeite restaura, o azeite cura, e Ele quer que você viva uma vida de restauração, de cura para as pessoas, de bênção para as pessoas, mas não tem como sem ser prensado. Ele está prensando você. O jejum é uma prensa, as batalhas espirituais são prensas, para nos esvaziar de toda a nossa vaidade e orgulho, quem nós pensamos que somos. Nós somos do pó e do pó voltaremos. Ele nos encontrou, não quando merecíamos, mas quando estávamos no lamaçal do pecado. Que raio de vaidade é essa que permeia o nosso coração, de que nós queremos ter um grande nome, nós queremos ser lembrado, nós queremos construir um império. Querido, essa vida aqui é como neblina que aparece, logo vai embora, já está passando e está passando rápido. A vida na terra é muito curta, nós temos que pensar na eternidade, nós temos que construir tesouros na eternidade, nós temos que viver pela eternidade. Jesus está esvaziando você, porque Ele mesmo foi esvaziado. Ele abriu mão da sua glória. Você tem coragem de abrir mão do seu nome, da sua reputação? Você tem coragem? Ele abriu mão da sua glória. Ele se esvaziou, Ele se humilhou, tomando a forma de homem, tornando-se servo obediente, obedeceu até a morte de cruz. É esse o processo do Evangelho na minha vida. É isso que o Evangelho faz comigo. Ele me esvazia. Por quê? Porque um copo cheio não pode ser cheio, só pode ser cheio o recipiente que está vazio. Enquanto você estiver cheio de si, enquanto você estiver cheio de projetos, cheio de sonhos individuais, você não vai ser cheio daquilo que Deus tem para você. Enquanto você estiver cheio das obras da carne, você não vai ser cheio do Espírito. Enquanto você estiver na imoralidade, nas obras da carne, você não vai ser cheio do Espírito. Mas Deus está aqui dizendo para você: olha, me entrega isso aqui no altar. Mas não é para você ficar vazio, Ricardo, não é. Denise, não é para você ficar vazia. Se esvazie, porque eu quero encher vocês. Se esvaziem, porque eu quero encher vocês até transbordar. Não é só para vocês, é para vocês e para a família de vocês, é para vocês e é para essa cidade, é para vocês e é para essa geração, é para vocês e é para a geração seguinte. É o cálice transbordando, e ele não para de transbordar. É disso que essas pessoas lá fora precisam. Por que tanta gente no domingo de manhã alcoolizado? Por que tanta gente virando a noite em Belo Horizonte nas drogas? Está todo mundo buscando o que nós professamos ter, está todo mundo correndo atrás de 10% do alívio que você carrega, mas nós estamos cegos e perdidos nos nossos projetos, e nós não conseguimos ver a realidade dos tempos. Jesus já está batendo a porta, querido, e a única coisa que Ele vai te perguntar no dia do juízo é: cadê os seus irmãos?
O que foi que você fez com toda a vida que eu te dei? Com todos os anos que eu te coloquei lá embaixo na terra? O que foi que você fez com cada pessoa que passou por você? O que foi? Cadê os seus irmãos? Pastor, mas eu gastei meu tempo construindo, deixei tantas coisas lá embaixo. Mas Jesus vai falar para você: a única coisa que eu te pedi para fazer foi discípulos. Cadê os seus discípulos? Cadê os discípulos que você ganhou? É por isso que a Bíblia diz: necessário vos é nascer de novo, porque ninguém vai para o céu se não tiver experimentado de um novo nascimento. Ninguém vai para o céu se não for nova criatura. É por isso que a Bíblia diz: vocês foram regenerados na palavra, vivam pela palavra. Jesus está dizendo: só pode dar fruto aquele que está em mim. Enquanto os dons do Espírito, eles são para o serviço. Presta atenção nisso daqui. Os dons do Espírito são para o serviço. O fruto do Espírito testifica o seu caráter. Os dons do Espírito é para o trabalho. O fruto do Espírito testifica quem você é. O que testifica que você é filho de Deus não é o que você sabe fazer, é o fruto do Espírito. No Antigo Testamento a Bíblia nos mostra, e no Novo também, pessoas que curavam, mas que não eram filhos de Deus. O Novo e o Antigo Testamento nos mostram pessoas que ressuscitavam os mortos e não eram filhos de Deus. Pessoas que faziam grandes milagres e sinais. Inclusive nos últimos tempos muitos serão enganados pelo falso Messias, que fará sinais e maravilhas, mas não é filho de Deus. O que me testifica como filho de Deus não é se eu prego, não é se eu canto, não é se eu toco, não é se eu sei fazer milagres, não é se eu sei fazer sinais. O que me qualifica como filho de Deus é se o meu caráter é igual ao caráter do Filho dele. E o que faz o meu caráter ser como o caráter de Jesus é o fruto do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo é o retrato do caráter de Cristo. É a manifestação visível da essência do Filho de Deus. E é interessante porque o caráter de Cristo muda as nossas relações. O caráter de Cristo muda a maneira como eu me relaciono com Deus, a maneira como eu me relaciono com os meus irmãos e a maneira como eu me relaciono comigo. E está tudo aqui no fruto do Espírito. Na minha relação com Deus há uma mudança, porque agora a paz com Deus e a paz de Deus, há o amor genuíno, sacrificial e a alegria. Na minha relação horizontal com os meus irmãos, a paciência, a amabilidade e a bondade. E na minha relação agora comigo mesmo, a mansidão e domínio próprio. Eu sei que eu nasci de novo, eu sei que eu fui regenerado, eu sei que eu sou uma nova criatura, quando agora eu olho no espelho e eu vejo no espelho o retrato de Cristo. Eu sei que eu nasci de novo, porque agora eu tenho domínio próprio, porque agora eu sou manso. Eu sei que eu nasci de novo, porque agora eu tenho paciência com os meus irmãos, eu tenho bondade, eu tenho mansidão. Eu sei que eu nasci de novo, porque agora eu tenho a paz com Deus, a paz de Deus, o amor genuíno e a alegria que é um gozo eterno. A quinta e a última verdade para a gente encerrar: há um chamado para a igreja local. Há um chamado para você, cristão. E o chamado é a coerência. Gálatas 5:24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. O texto está dizendo que há coerência. Aquele que é de Cristo Jesus, olha o que o texto diz, e ele coloca o verbo aonde? No passado. Já crucificou. Aquele que está em Cristo Jesus não está crucificando, já crucificou, já deixou no passado, já abandonou. Por quê? Porque agora ele vive no Espírito. Viver no Espírito é ser dirigido pelo Espírito. Então agora eu não penso de você a mesma coisa que eu pensava antes, eu penso de você o que Cristo pensa de você. Sabe por quê? Porque cada um interpreta o outro. Presta atenção nisso daqui. Cada um interpreta o outro
naquilo que é. Às vezes você fala uma coisa e eu julgo você, porque aquilo que você está falando reflete quem eu sou. Se eu sou maldoso, eu coloco maldade em tudo que você fala. Se eu estou ferido, eu interpreto tudo que você faz como um ataque, como uma acusação. Mas quando eu sou novo convertido, eu sou uma nova criatura, agora eu não imputo mais sobre você o meu passado, eu não imputo mais sobre você o meu caráter do velho homem. Agora que eu sou novo convertido, eu imputo sobre você o caráter de Cristo. Não, mas talvez não foi isso que ele quis dizer, não é assim? Não, mas vamos tentar ver por uma outra perspectiva. Talvez não era isso que ele queria fazer. Agora eu olho para você não com base no que você é, mas com base naquilo que Deus te fez para ser. E é por isso que eu tenho graça com você, e eu tenho misericórdia com você, porque agora eu estou enxergando quem você vai ser. E agora eu estou aqui para te ajudar a ser, e não para te destruir, mas para te ajudar a ser. Então tem que ter uma coerência. Não tem como você falar assim: eu sou de Cristo e eu estou crucificando as obras da carne. Aqueles que estão em Cristo já crucificaram não só as obras da carne, mas as suas paixões e desejos. Quais paixões e desejos? Desejos egoístas, individualistas. Eu quero crescer, eu quero provar para todo mundo que eu venci na vida, eu quero ser maior e melhor que os meus irmãos. Não, quem nasceu de novo já não tem mais esse pensamento. Eles consideram os outros superiores a ele mesmo. Na verdade, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu estou aqui, querido, como uma plataforma para você subir. Sobe aqui e eu vou te levantar. Me dá a mão e eu vou te erguer. Fica aqui que eu vou te dar um impulso para você chegar mais longe do que eu. Quem está em Cristo já deixou as obras da carne. Quem está em Cristo já deixou as paixões da carne. Quem está em Cristo já deixou os desejos. Aí no verso 25 ele fecha dizendo: se vivemos pelo Espírito, andemos no Espírito. Se você está dizendo que você é nova criatura, viva como uma nova criatura. Se você está dizendo que é filho de Deus, viva como um filho de Deus. Pense como Cristo pensa, sinta o que Cristo sente, fala o que Cristo fala, faz o que Cristo faz. Não foi isso lá em Filipenses 2? Nos dê a mesma frônesis que houve em Cristo Jesus, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de sentir, o mesmo modo de agir. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Ele quer fechar, porque Ele quer completar uma obra hoje na sua vida. Deixa Ele falar com você. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Talvez na primeira mensagem dessa série você tenha dito para você mesmo assim:
Graças a Deus, porque eu nasci de novo. Eu não preciso aceitar o apelo, eu não preciso dizer eu quero Jesus na minha vida, porque eu já nasci de novo. Talvez na segunda mensagem da série você tenha dito assim: não, eu sou crente de verdade porque eu pratico a palavra, eu sigo o que as escrituras dizem que eu tenho que fazer, então eu sou filho de Deus. Mas talvez diante dessa mensagem você esteja olhando para a sua vida e você esteja pensando assim: eu me identifico hoje muito mais com as obras da carne do que com o fruto do Espírito. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu cultivo no meu coração idolatria. Eu amo dinheiro. Eu amo dinheiro. Eu vivo por ele, eu penso nele 24 horas por dia, tendo ou não, eu tenho vivido pelo dinheiro. Às vezes você está aí dizendo: puxa vida, eu tenho uma mente imoral. Eu olho para as pessoas como um objeto sexual. Eu imagino coisas que eu não queria imaginar. Eu penso coisas que eu não deveria pensar. Talvez você esteja aí olhando para você dizendo: é verdade, eu tenho muito ódio no meu coração. Às vezes o ódio é tão grande que eu quero matar algumas pessoas. Pastor, eu também tenho ciúmes. Sou muito ciumento. É um ciúmes doentio. Pastor, está falando sobre mim porque eu sou muito egoísta, eu só penso em mim. Eu sou individualista. Se eu estou com dor, não importa se tem mais alguém com dor. Se eu estou com fome, não importa se tem outras pessoas com fome. Eu quero saciar o meu desejo. Pastor, eu tenho promovido dissensões por onde eu passo. Aonde eu estou, eu causo brigas. Eu coloco pessoas contra pessoas. Eu tenho me embriagado, pastor. E hoje eu descobri que a palavra diz que se eu permanecer assim, eu não vou entrar no reino de Deus. Mas pastor, eu quero ter o fruto do Espírito. E graças a Deus, porque eu aprendi nessa manhã que não sou eu que vou gerar, mas é que o Espírito Santo que vai gerar isso em mim, se hoje eu me render a Ele. Então na primeira mensagem eu não me posicionei porque eu achei que eu era salvo em Jesus. Na segunda mensagem eu não me posicionei porque eu também pensava que eu era salvo em Jesus. Mas hoje, com a palavra exposta, eu vi na minha vida só as obras da carne. Eu não consegui enxergar o fruto do Espírito. Então pastor, eu não quero sair daqui dessa manhã da mesma forma. Eu preciso me render ao Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo quer fazer, eu preciso abrir o meu coração para Ele, porque eu preciso que Ele gere em mim o fruto. Eu preciso que Ele faça de mim um filho de Deus. Eu preciso ser salvo e eu quero ser salvo, então eu vou me render. Eu não vou mais lutar contra, não vou resistir, eu vou me render. E se você nessa manhã é alguém que quer se render ao Espírito Santo, para que Ele gere o fruto do Espírito na sua vida, para que você seja cheio da presença dEle até transbordar, eu não vou chamar você aqui à frente, eu não vou perguntar o seu nome, está todo mundo de olho fechado, eu só vou pedir que você levante a sua mão, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, 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 aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Lá em cima tem alguém? Louvado seja o nome de Deus, glória ao Senhor, louvado seja o nome de Deus. Há um avivamento acontecendo na PIB-BH nessas últimas 3 semanas, porque pecadores estão se arrependendo, porque o Espírito Santo está se manifestando, e a obra do Espírito é paz, amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade e bondade, e contra essas coisas o inferno não prevalecerá. Senhor Jesus, eu quero colocar cada vida que está diante do Senhor, cada pessoa que se posicionou nessa manhã dizendo mais do Senhor e menos de mim. Ah Deus, mais do Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Cada pessoa que levantou a sua mão dizendo eu me rendo, eu me rendo, eu me prostro, meu coração está aberto, Jesus entra e faz morada, meu coração está aberto, Jesus, Espírito Santo de Deus, vem agora
com o selo da salvação e me sela, e me lacra, de uma forma que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada será capaz de romper o lacre da salvação, nada será capaz de deturpar o selo da salvação, porque eu não fui selado por mim mesmo, eu não fui selado por um homem, mas nessa manhã eu fui selado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que me faz nova criatura. Espírito Santo, nos convença do pecado nessa manhã, nos convença do pecado e traz arrependimento ao nosso coração. Espírito Santo, nos mostra quem nós somos, mas nos mostra também aquilo que nós seremos, se hoje nos rendermos completamente, para que o Senhor complete a obra que o Senhor começou a fazer. Esse texto começa dizendo: vocês foram chamados, nós fomos chamados por Deus a essa casa de oração nessa manhã. Ele nos trouxe aqui nessa manhã. Você foi chamado nessa manhã à conversão, e Deus agora te chama para uma vida de propósito, uma vida de significado. Deus revela os teus planos e sonhos àqueles que levantaram as suas mãos, revela os teus planos e sonhos àqueles que foram entregues diante do Senhor, revela os teus projetos a eles, e Pai, começa a erguê-los, a levantá-los agora como filhas e filhas do Deus Altíssimo, como luz do mundo e sal da terra, porque lá fora, Pai, lá fora jaz do maligno, lá fora jaz do inimigo, lá fora, Deus, já é treva, mas agora nós vamos sair agora, Pai, como luz desse lugar, para iluminar a escuridão, para trazer sabor às vidas, para transformar corações. Nos revista nessa manhã de coragem, de ousadia, de poder do Teu Espírito, de intrepidez, Pai. Ó Deus, nós vamos erguer as nossas vozes, nós vamos proclamar o nome de Cristo, e nós veremos as nossas famílias se rendendo aos Teus pés. Nós vamos erguer a nossa voz, nós vamos proclamar o nome de Cristo, e pessoas diante dos nossos olhos serão curadas, diante dos nossos olhos serão libertas. Nós veremos o Teu reino alcançar vidas, nós veremos a transformação do Evangelho em vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome que há todo o poder, toda a autoridade. É no nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz amém. Significa assim seja. Então fica de pé, e agora você vai estender as suas mãos lá para fora. Estenda as suas mãos lá para fora. Não, eles não estão vendo, mas eles vão sentir uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, com autoridade no mundo espiritual. Uma igreja que vai interceder pela cidade, e essa cidade será de Jesus, essas vidas serão de Jesus. Pai, nós queremos clamar ao Senhor pela nossa cidade. Deus, alcança essas pessoas, e da mesma forma que um dia o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para um reino de luz, que o Teu Espírito Santo vá de encontro a cada pessoa que está agora lá fora, e que o Teu Espírito Santo resgate essas vidas e tire do império das trevas e leve para um reino de luz. Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito é a paz que eles estão clamando. O fruto do Espírito é a alegria que eles necessitam. O fruto do Espírito é o amor que eles estão desesperados para experimentar. Então derrama uma porção dobrada do Teu Espírito sobre a nossa cidade, derrama uma porção dobrada do Teu Espírito sobre o nosso estado, derrama uma porção dobrada do Teu Espírito sobre essa nação. O Brasil, Pai, o Brasil quer ser usado para as nações, o Brasil quer ser usado para ganhar vidas para o Senhor, e nós nessa manhã estamos aqui dizendo: eis-nos aqui, nos dê autoridade, nos revista de intrepidez, nos dê coragem, coloca as Tuas palavras no nosso coração, e nessa manhã faz o cálice dessa igreja transbordar, faz o cálice das nossas vidas transbordar, faz o cálice das nossas famílias transbordar. Pai, nós só queremos mais da Tua presença, mais da Tua presença. Nós queremos mais da Tua presença, e é por isso que nós cantamos, louvamos e adoramos ao Senhor.